Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wildon Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 39ª sessão ordinária do primeiro período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 5, ano 2013. Concede o título de cidadão honorário piraense ao ilustríssimo senhor Sebastião Corrente Radael. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e o seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando das suas atribuições que lhe confere, preventivamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede ao título de cidadão honorário piraense ao ilustríssimo senhor Sebastião Corrente Radael. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e a sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao conceder o título de cidadania piraense às dignas pessoas que almejam fazer vir a ser como tal comenda, gente da nossa gente. Assim, são merecedores de tal significativa homenagem àqueles que conosco caminham juntos. Senhor Sebastião Corrente Radael, nascido em 6 de novembro de 1949, em Vila do Café, Alegre, Espírito Santo, filho de produtores de café em nossa região, senhor Vicente Corrente e a senhora Alzira Radael Corrente. Nosso homenageado é casado há 35 anos com a dona Maria Mendel Corrente, tendo 2 filhos desta união, Fábio Mendel Corrente, de 34 anos, e Fabienne Mendes Corrente, de 27 anos. 2 netos, Eduardo Cristo Corrente, de 6 anos, e Luca Corrente Viana, de 2 anos. Cidadão humilde, honesto e cumpridor de seus deveres, senhor Sebastião sempre foi solidário aos seus vizinhos e outras pessoas da comunidade, cuidando com muita dedicação da educação de seus filhos, sendo um formado em administração e o outro em formação geral. Em meados do ano de 1973, quando tinha 24 anos, chegou ao município de Piraí, mais precisamente no distrito de Arrozal, e fixou residência na Praça José Caetano de Farias, casa de número 28. Como profissional, trabalhou no período de 1973 a 1983 em diversas empresas de engenharia que prestavam serviço para as rodovias que cortam a região e para a CSN. Por 2 anos, trabalhou como caseiro na propriedade do Dr. Cássio de Souza Melo. Admitido no início do ano de 1976 na Prefeitura Municipal de Piraí como servente, mostrando rapidamente seu talento como jardineiro, embelezando os nossos jardins, praças, ruas, áreas verdes e outros pontos que necessitavam de cuidados no município, fazendo da sua atividade uma arte.
sempre se preocupou em ensinar aos seus colegas a sua profissão e as suas técnicas. Pessoa muito querida pela comunidade de Arrozal e que serve de exemplo a ser seguido, mostrando que humildade, trabalho, solidariedade e respeito colaboram com a vida digna. E assim sendo, reafirmo com a certeza inarredável que Sebastião Corrente Radel é uma das pessoas que merecem a homenagem de ser chamado cidadão piraense. Portanto, acredito que a propositura do presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de nós piraenses, fazendo luminosa justiça em uma personalidade que tem demonstrado com as suas atitudes voltada para o bem comum. Um verdadeiro espírito admirável piraense. Sala das Sessões, 8 de julho de 2013. Senhor Darley de Gomes Moraes, vereador. Requerimento de número 86, ano 2013. Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso das suas atribuições, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o encaminhamento do presente requerimento ao presidente da concessionária Nova Dutra para a elaboração de um cadastro dos moradores do distrito de Cacaria e Serra do Matoso, neste município, que possui carros licenciados em Piraí, isentando-os dos pagamentos de pedágio na Praça Belvedere, sentido Seropédica e vice-versa. O presente pedido tem como premissa que, devido à distância e ao comércio ser bastante diverso e extrativo, o mercado de trabalho idem, um grande número de pessoas fazem o percurso diariamente, arcando com o pagamento da tarifa no valor de R$ 10,10 na ida e o mesmo valor na volta. Sala das Sessões, 8 de julho de 2013. Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Requerimento de número 87, Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o encaminhamento do presidente ao presidente da Light, expedindo um expediente à Light, para que se faça a substituição de todos os postes de madeira existentes no bairro do Asilo, neste município. Estes postes ficam localizados na parte alta do bairro e estão com a vida útil esgotada, porque a parte que fica enterrada está podre, correndo o risco de queda, podendo atingir os imóveis dos consumidores, além de causar acidentes com risco de vida, ressaltando ser este o bairro com maior densidade demográfica do município, com um número elevado de crianças e idosos. Sala das Sessões, 8 de julho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Requerimento de número 88, Anderson da Silva, eco desta carta, vereador, com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, vem, através deste, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sua interferência junto à Telemar Norte-Leste Sociedade Anônima, solicitando serviço de manutenção no quadro central telefônico do bairro Caiçara, neste município. Segundo os moradores do referido bairro, esse encontra-se em péssimo estado de conservação. Por este motivo, entendendo justificada a presente solicitação, Sala das Sessões, 8 de julho de 2013. Anderson da Silva, vereador. Indicação de número 431, 2013. Anderson da Silva, eco desta carta, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja disponibilizado um funcionário para limpeza pública no bairro Caiçara, neste município. No bairro acima citado, um dos funcionários que fazia parte da equipe de limpeza aposentou-se, ocasionando assim essa necessidade. Face ao exposto, e esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresento a presente indicação, aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 8 de julho de 2013. Anderson da Silva, vereador. Indicação de número 432, ano 2013. Anderson da Silva, eco desta carta, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja feita a reforma no antigo postinho, atual subprefeitura, no bairro do Caiçara, neste município.
Justificativa. O local acima citado encontra-se com necessidade de reformas, pois é de grande importância para o referido bairro. Face ao exposto e esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresento a presente indicação, aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 8 de julho de 2013. Anderson da Silva, vereador. Indicação de número 429, ano 2013. O vereador Alzemiro dos Santos Dias, apoiado pelo ilustre Edil Flávio de Almeida Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente estudos viabilizando a criação do serviço de mototáxi no município de Piraí. O transporte individual de passageiros em motocicletas visa oferecer mais opção de tempo e economia na questão de horários e no custo em relação ao valor da passagem nos transportes coletivos. Ressaltamos que esta modalidade de transporte já é utilizada em municípios vizinhos ao nosso e esperamos que tal reivindicação em sendo atendida, se traduza em satisfação e segurança aos nossos munícipes. Sala das Sessões, 5 de julho de 2013. Alzemiro dos Santos Dias, vereador, e Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação de número 430, ano 2013. José de Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade da construção de 2 quebra-molas no bairro Casa Amarela, antes e depois da entrada que dá acesso ao bairro da prefeitura neste município. Devido ao intenso fluxo de veículos na BR-145, que corta o bairro da Casa Amarela, o acesso de entrada e saída para o bairro da Prefeitura se tornou inseguro pela falta de visibilidade para os motoristas que por ali circulam, principalmente na saída do bairro. A realização desta obra diminuirá a velocidade dos veículos que por ali transitam, proporcionando mais segurança aos nossos munícipes que utilizam esse acesso para o referido bairro, diminuindo assim o risco de colisões e acidentes graves. Face ao exposto e justificado a proposição, aguardo da sua excelentíssima, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 8 de julho de 2013. José de Paulo Carvalho de Oliveira, vereador. Moção de número 9, ano 2013. Darley Gomes de Moraes, vereador, no uso de suas prerrogativas legais, apresenta à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de aplausos ao senhor Geraldo Nogueira Martins, pelos relevantes serviços prestados à Banda de Música Santa Cecília Arrosalense. Desde o ano de 1952, no desenvolvimento cultural do município e no resgate e preservação da cultura musical dos nossos antepassados, via inclusão social das crianças. Desde então, passou a prestar relevante serviço no campo artístico-cultural. Ainda hoje, exercendo as funções de diretor musical e contramestre, posiciona-se à frente da banda, espalhando música e emoção, num apelo permanente para a preservação deste incontestável patrimônio cultural do nosso município de Piraí. Conta com turmas de teoria musical e prática, atendendo alunos na faixa de 7 a 15 anos, que dá presente e se dê ciência homenageado na pessoa do seu diretor-presidente. Sala das Sessões, 8 de julho de 2013. Darley Gomes de Moraes, vereador. Parecer. É o parecer ou o projeto? Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Saúde e Assistência Social.
Processo de número 1123 do ano 2013, projeto de lei de número 27. Relatores, vereadores Luiz Fernando Colucci Júnior, Darleide Gomes de Moraes e Anderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento de saúde e assistência social, reunidas, veio o projeto de lei de número 27, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, que dispõe sobre a implantação de pontos de entrega voluntária de medicamentos vencidos ou não, e institui a política de informação sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto desses produtos, considerados resíduos domiciliares tóxicos, no município de Piraí, e da outras providências. A propositura em apreço determina ainda que a divulgação dos locais para recebimento dos medicamentos vencidos e as informações sobre o risco causado pelo descarte incorreto desses produtos serão efetivadas através de campanhas educativas para esclarecimentos e conscientização sobre o risco causado ao meio ambiente pelo descarte incorreto de medicamentos de qualquer gênero. Fixa, por fim, que compete ao Poder Executivo, por meio de órgão competente, a responsabilidade pelo recolhimento e destinação final dos medicamentos vencidos, coletados em cada ponto implantado para este fim. Encontra fundamento, assim, na competência corrente desta União, Estados, Distrito Federal e também dos municípios para legislar sobre proteção e defesa do meio ambiente. Nos artigos 24, inciso 6º, parágrafo 1º e 2º. Há que se observar ainda que, sobre a matéria diretora colegiada da Anvisa, expediu resolução de número 44, do dia 17 de agosto de 2009, que, em seu artigo 93, já permite que, além do município, os estabelecimentos comerciais participem do programa de coleta de medicamentos a serem descartados pela comunidade. Por outro lado, com base no princípio da logística reversa, a atribuição da obrigatoriedade das drogarias e farmácias instalarem também pontos de coleta de medicamentos vencidos. Encontra-se em consonância ainda com o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos no artigo 30 da Lei Federal da Lei Federal 12.305, o princípio do poluidor pagador e o princípio do desenvolvimento sustentável, cumprindo ressaltar ainda que, nos termos do artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal, a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção do meio ambiente. Com efeito, a tônica do princípio do poluidor pagador é a transferência do ônus que a coletividade suporta em razão do consumo de certos produtos para aqueles que auferem o lucro da produção. Nas palavras de Terence Dornelles, diretor ambiental, busca-se compensar a degradação, haja visto o dano ser coletivo e o lucro recebido pelo produtor privado. É uma forma de compensar essa capitalização do lucro e a socialização do dano. O princípio do desenvolvimento sustentável, por sua vez, visa, como o próprio nome sugere, aliar o desenvolvimento, o progresso, a um padrão mínimo de condições necessárias à saída da qualidade de vida. A sadia da qualidade de vida. Invocamos novamente as considerações do autor citado nas linhas atrás da página 55. O presente tentado não comprometer a capacidade e o meio ambiente das gerações futuras. Não se trata de um estudo permanente de harmonia, mas um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos dos desenvolvimentos tecnológicos e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras. Corroborando o acima exposto, tem-se posicionamento do Supremo Tribunal Superior Federal e o Supremo Superior Tribunal de Justiça, espelhados no arestas abaixo reproduzidos as guias de exemplo. A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar-se efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem fica dependente de motivação de índole
merante e econômica. Ainda mais se tiver presente que a atividade econômica considerada a disciplina constitucional que reage, esta é subordinada, entre outros princípios gerais, àquela que privilegia a defesa do meio ambiente, que traduz conceito amplo e abrangente das nações de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural e de meio ambiente artificial. O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais e extraconstitucionais, e está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção do poluidor-pagador e da reparação integral. Deles decorrem para os destinatários, estados e comunidades, deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais e positivas e negativas, fazer e não fazer, bem como pagar quantia, indenizações dos danos insustentáveis de recomposição. Prestações essa que não se exclui, mas, pelo contrário, se cumam, se for o caso. Cumpre observar ainda que a manutenção de um meio ambiental saudável e equilibrado é assunto que é de interesse de toda vez que é da sobrevivência humana e da sadia qualidade de vida, e foi alçado à categoria de princípio constitucional impositivo quando a Constituição Federal determinou ao poder público, em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, o poder deve-se defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Por fim, cumpre observar que não se trata de indevida interferência estatal na atividade econômica privada, porque a Constituição Federal, em seu artigo, ao lado da consagração do princípio da livre iniciativa, elegeu a defesa do meio ambiente como um dos limites a serem observados no desenvolvimento de atividades econômicas. Por outro lado, a propositura denota típica manifestação do poder de polícia do município, mais precisamente na modalidade de polícia das atividades urbanas em geral. Oportunas neste ponto as lições. Tal poder é inerente ao município para a ordenação da vida urbana, nas suas exigências de segurança, higiene, sossego e bem-estar da coletividade. Por isso, a jurisprudência tem consagrado reiteradamente a validade de tal regulamentação e das respectivas sanções como legítima expressão do interesse local. É manifesto, pois, o interesse público a ser tutelado sobre o fundamento do latente interesse local, combinado com o poder de polícia do Estado. Portanto, sob o ponto de vista da legitimidade, competência e legalidade, consubstancial e observância das normas constitucionais, as despesas decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria, que, em sendo necessário, serão suplementadas. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de lei de número 27 e de acordo com a sua redação original, Sala das Sessões, 8 de julho de 2013. Luiz Fernando Colosso Júnior e senhor Darley Gomes de Moraes, vereadores. Comissão de Legislação e Justiça, redação final. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo de número 1160. Natureza do projeto de lei 29, altera o dispositivo da lei 1010, de 26 de outubro de 2010, que dispõe sobre a política municipal do idoso. Projeto de lei de número 30, altera o dispositivo da lei de número 831, de 11 de abril de 2006, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Projeto de lei de número 31, altera o dispositivo da lei de número 709, de 9 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Projeto de lei de número 32, altera o disposto da lei de número 545, de 23 de março do ano 2000, que dispõe sobre o Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência, e projeto de lei de número 33, que altera o dispositivo da lei de número 544, de 23 de março do ano 2000, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Mulher. Relatores, vereadores Luiz Fernando Colosso Júnior e senhor Darley Gomes de Moraes. Para exame e pronunciamento das comissões de legislação,
Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamentos reunidas, veio o projeto de lei de número 29, que altera o dispositivo na lei de número 1010, de 26 de outubro de 2010, que dispõe sobre a política municipal do idoso. Projeto de lei de número 30, do ano 2013, altera o dispositivo da lei de número 831, de 11 de abril de 2006, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Projeto de lei de número 31, altera o dispositivo da lei de número 709, de 9 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Projeto de lei de número 32, altera o dispositivo da lei de número 545, de 23 de março de ano 2000, e dispõe sobre o Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiências. E o projeto de lei de número 33 altera o dispositivo da lei de número 544, de 23 de março do ano 2000, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Mulher. Os projetos acima mencionados têm como objetivo principal assegurar que as conferências municipais sejam realizadas em consonância com as conferências estaduais e federais, proporcionando a uniformização da pauta das referidas referências, que, via regra, assegurarão melhores resultados nas 3 esferas do governo. Cumpre registrar que as alterações propostas foram ratificadas pelo presidente de cada conselho, que demonstram mais uma vez o compromisso de buscar, com a parceria dos poderes executivo e legislativo, uma maior efetividade das questões e demandadas pertinentes à sua área de atuação. No âmbito da competência da Comissão de Finanças e Orçamento, as despesas decorrentes correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, em sendo necessária, será suplementada, estando dentro dos preceitos e normas estabelecidas na Lei de 4.320, de 17 de março de 1964, e atendendo ao que dispõe a Lei de número 101 do ano 2000. Quanto à oportunidade e finalidade da sua apresentação e sobre seus aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos apresentando que possa obstacular sua aprovação. Conclusão dos relatórios pela aprovação dos projetos de lei número 29, 30, 31, 32, 33 do ano 2013, de acordo com os seus textos originais. Sala das Sessões, 8 de julho de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, senhor da Lei de Gomes Moraes, vereadores. E pela conclusão das comissões, os ilustríssimos senhores vereadores Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Maria Hermínio da Silva Carvalho. Ofício de número 31, ano 2003. Excelentíssimo senhor Hildo Vieira da Silva, presidente da Câmara do Município de Piraí. Prezado senhor, venho solicitar a utilização do plenário da Câmara no dia 11 de julho, quinta-feira, entre os dias 17 e 18 horas, para uma reunião de eleição da diretoria do Conselho Comunitário de Segurança do município. Estarão presentes representantes das polícias civil e militar, das associações de moradores e da sociedade civil organizada. Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e considerações. Marcelo Zacarias Magalhães, gerente executivo, Gabinete Municipal de Segurança e Prevenção da Violência. Ofício de número 1, ano 2013. A Câmara de Vereadores. Prezados senhores, vimos, através deste, convidá-los a participar da pré-conferência municipal do meio ambiente no dia 17 de julho, às 18 horas, na Casa de Cultura, onde serão tratados diversos assuntos referentes a resíduos sólidos. A referida reunião irá gerar um documento que será apresentado na segunda Conferência Municipal do Meio Ambiente, no dia 10 de agosto, no Ciantec. Para maiores esclarecimentos, por favor, entre em contato com a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, funcionários Edivânia Laja e Lívia Rodrigues, através dos telefones 2431-9978 ou através do e-mail da Secretaria Ambiente, @pirai.rj.gov.br, na certeza de podermos contar com o valioso apoio de vossas senhorias. Desde já agradecemos a participação e reiteramos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Mário Luiz Dias de Amaro, secretário municipal de Turismo e Meio Ambiente. Ao excelentíssimo senhor Hildo Vieira, vereador Prico, presidente da Câmara Municipal de Piraí.
Excelentíssimo senhor, o Rotary Clube de Piraí tem a grata satisfação de convidar Vossa Excelência e os demais vereadores que compõem esta egrégia Casa de Leis para a solenidade de posse de sua nova diretoria, a ser realizada no próximo dia 10 de junho, às 20 horas, na Casa de Cultura de Piraí, a Rua Comendador de Sá, número 105. Na ocasião, estará sendo empossado o companheiro Getúlio Pereira de Oliveira para o ano rotário 2013 a 2014, que terá como lema Viver Rotary, transformar vidas. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, César Mackenzie, secretário. Acabou. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e público presente. Eu vou usar a tribuna aqui para a gente chamar a atenção. Aqui, a nossa prefeitura ela mantém uma torre retransmissora de todos os canais abertos. E eu tenho recebido muita reclamação, as pessoas que não têm antena parabólica estão encontrando uma dificuldade muito grande com o canal da Globo. E isso é o canal mais assistido que a gente vê aí, em matéria de audiência, que produz os programas aí, que tem uma audiência muito grande. Então, pedir ao nosso poder público municipal que viabilize aí, eu acho que é um contrato feito com um rapaz aí terceirizado, que precisa realmente dar uma sintonizada, principalmente na retransmissora do canal da Rede Globo, que pega inclusive uma retransmissora nossa aqui da região, que é a TV Rio Sul, de Resende. A gente aqui nessa luta do dia a dia, já estive observando ali, é um trabalho incessante que a gente tem no sentido de tornar uma sociedade mais justa, que tenha melhor qualidade de vida. A gente tem cobrado muita coisa aqui, não só do serviço público, a gente vê aí da iluminação pública, dos serviços médicos, aí hoje o SUS veio trazer uma unificação aí do atendimento da nossa população na parte de saúde. Piraí tem sido avaliada aí pela Firjan como o 4º ano consecutivo com a melhor saúde do Estado, mas a gente sabe que às vezes acontece alguma coisa que a gente precisa estar aperfeiçoando. E eu vejo, a nível federal, a Presidente da República lançou hoje um projeto para contratar médicos estrangeiros. O que a gente tem observado no Brasil, a parte da medicina está extremamente elitizada. Só consegue, às vezes, formar um filho médico aquele que consegue botar numa escola particular até o 2º grau, para que ele passe no vestibular de uma universidade federal. Aí ele só tem a manutenção desse filho para, durante 6 anos, tirar um diploma numa faculdade federal. Ou aquele que tem recurso suficiente para pagar na iniciativa privada, hoje está em torno de R$5.000 a mensalidade para formar um médico. Aí o que a gente observou? Hoje o Brasil, com a demanda da saúde, a gente tem observado assim, o número de crianças que tem o nível de óbitos de recém-nascidos caiu uma coisa fabulosa. Então, o que a gente observa? Os serviços de saúde, serviço público de saúde, ele anda super abarrotado com a demanda que tem hoje para atendimento. Aumentou o número de pessoas, a população cresceu num volume gigantesco, a responsabilidade da administração da parte de saúde veio para os municípios, é um repasse que é feito para que os municípios façam a distribuição desse dinheiro, e realmente o que a gente tem observado é que está faltando médico no mercado, principalmente no ramo da pediatria, geriatria. Esses médicos realmente não querem trabalhar, principalmente no interior do país. A gente vê na região Nordeste, na região Norte, muito difícil a contratação de um médico para poder trabalhar em serviço público. Além da sobrecarga, existe também a dificuldade das pequenas cidades, que eles não querem estar se dirigindo para onde, às vezes, ainda requer uma série de serviços básicos. A gente vê a região amazônica, por exemplo, é uma dificuldade. A pessoa realmente tem que ter uma vocação e ser um predestinado para estar comparecendo naqueles confins lá, muitas vezes andando em cima de um barco horas e horas,
para estar atendendo lá naquela região. Então, a nossa presidente da República lançou um programa hoje que vai contratar médico aí principalmente de Cuba. Cuba teve uma especialização na área médica. Hoje, Cuba tem 37 mil médicos trabalhando em diversos países do mundo afora. É um convênio que é feito com o governo de Cuba, você paga o governo e o governo paga esse médico, porque ele é tipo um funcionário estatal. Então, isso vai ser feito aí para poder trazer uma série de médicos para poder contribuir nesse momento difícil, porque passa o nosso país. A gente viu que o Brasil, nesses momentos aí que a gente viu até de Copa do Mundo, com essas manifestações, o Brasil ele teve assim, uma explosão de investimentos. Hoje a gente fala assim, falta mão de obra especializada, realmente falta. São engenheiros, são técnicos na área elétrica, na área mecânica, na área de solda. Realmente o Brasil hoje passa por um momento que a crise mundial, às vezes, até certo ponto, o Brasil conseguiu superar tudo isso. Hoje a gente vai no Rio de Janeiro, a gente vê a quantidade de obras, que é um colosso que a gente tem visto nessa parte de obras, parte de metrô, Transcarioca, edifícios de todas as empresas multinacionais, trazendo para o Rio de Janeiro, são hotéis gigantescos. Vamos ter um evento de grande porte aí, que é a Jornada Mundial da Juventude. Então, a gente tem observado, por exemplo, que o Brasil realmente houve grande parte das manifestações, eles chamavam padrão FIFA. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, ela veio no Brasil, ela tem um potencial e um poder tão forte que ela conseguiu tirar as leis que proibiam a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios. Os estádios realmente tiveram que atender padrões aí, por exemplo, a gente observou, antigamente tinha geral, pagava lá R$5 para assistir um jogo de futebol. Acabou a geral, não tem mais condições. Então, os estádios hoje têm um padrão de conforto, uma coisa assim de primeiro mundo realmente. E chamaram de padrão FIFA porque a gente vê na área da educação, a gente não vê na área da saúde, e principalmente na área de saneamento básico, tanta investimento igual houve nos estádios de futebol aqui no Brasil. Então, a população realmente ficou chocada com isso, as manifestações surgiram de uma maneira, eu acho, muito correta. Houve um choque em cima do Legislativo, em cima do Executivo. A gente tem visto a todo momento aí manifestações com a população, com essas redes sociais, se propaga muito rápido a parte da informação, aí, fazendo convocações para que a nossa população participe desses eventos, aí, que é uma coisa bastante da democracia, é uma coisa maravilhosa a população começar a despertar para isso. O que nós observamos, por exemplo, foi realmente que precisa nossa Casa Legislativa trabalhar mais leis em que pune aqueles que são o mal político, o mal empresário, porque os crimes de corrupção no Brasil são infinitos. O que a gente viu de enriquecimento ilícito de algumas pessoas em cima da coisa pública é uma coisa gigantesca. Eu acho que não há como a gente fazer comparativo com quase país nenhum desse mundo. Todas as vezes em que a gente vê os índices que bota o Brasil ele é a 6ª economia do mundo, gira uma fortuna imensa aí, que é o nosso produto interno bruto, mas o nível de corrupção também é galopante, é uma coisa gigantesca. A gente observa, por exemplo, uma série de empresas da iniciativa privada, ela mede o potencial, às vezes, de um grande profissional dela, através do poder que ele tem de corromper o poder público e levar dinheiro para a iniciativa privada. A gente viu a história do Eike Batista, que conheceu o céu e o inferno ao mesmo instante. Ele fazia umas empresas virtuais, lançando ações nas bolsas de valores e fazendo capitalização, coisa gigantesca. O patrimônio dele diminuiu assim, bilhões, eram 63 bilhões que ele tinha de dólares, hoje ele está reduzido a 17 bilhões, que também não é um patrimônio que a gente possa desprezar. Então, acho que a Casa Legislativa deveria, de início, primeira coisa, votar uma lei da indisponibilidade, confiscar os bens daquelas pessoas que são dotadas desse sistema da corrupção para poder fazer transferência de uma série de obras que a gente viu aí. Aquele Tribunal Regional de São Paulo, foi um juiz que era o presidente lá daquele tribunal, junto com Mário Luiz Estevão, que era o cara que era o dono da empreiteira lá que construiu a obra. Só naquela época foram 179 milhões de reais que foram desviados na construção do Fórum Trabalhista da região de São Paulo. Então, a gente observa, por exemplo, esse tipo de procedimento. Nicolau dos Santos Neto, hoje está dentro de casa lá uma pessoa de uma certa idade, uma série de problemas
cardíacos, problemas de saúde, mas não confiscaram o que era para fazer dele, tirar tudo desse cara. A gente vê um mau exemplo que a gente vê em Brasília. Um minuto, vereador. O nosso parlamentar Paulo Maluf, ele tem dinheiro e mais dinheiro nas ilhas, aí, os paraísos fiscais. Até hoje não fizeram o confisco dos bens desse cara, ele hoje é um parlamentar em Brasília, e uma série de outros maus exemplos que a gente viu aqui. Então, a Casa Parlamentar vota uma lei, a primeira coisa, está envolvido, confisca os bens. Vai lá e tira esses bens que foram constituídos através de falcatruas, de desvio de dinheiro público. Então, eu acho que a Casa Legislativa tem que dar um bom exemplo, votando um projeto lá de crime hediondo, que já está aprovado, mas com o confisco dos bens. Eu acho que o maior castigo que pode botar um corrupto é confiscar os bens dele na hora em que se abre um processo lá, para poder ver como é que foi aquela evolução patrimonial dessas pessoas. Então, a gente viu ontem, até em cemitério, vocês viram ontem aquela reportagem que passou no Fantástico, até o cemitério, o cara vendendo um cubículo lá por R$305 mil. Como é a corrupção nesse país? É uma coisa incrível. Os cemitérios lá, que era administrado pela Santa Casa do Rio de Janeiro, aí a reportagem do Fantástico mostrou aqueles 3 cemitérios ali, que situação do Caju, o outro lá, o São Francisco Xavier, teve lá também o cemitério de São João Batista, que foi realmente um caminho que o cara vendeu por R$305 mil. Vocês observem, por exemplo, a que nível chega. Então, realmente, nós precisamos dar um basta nesse negócio da corrupção no serviço público aqui no Brasil. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Pego um gancho na palavra do meu amigo Osimiro sobre os médicos. Chega a ser vergonhoso importar médico de Cuba. Não porque Cuba não tenha seus médicos, mas comparado ao Brasil, que seria Cuba, né? Então, o poder, quando quer fazer, faz. Em tempo recorde, faz gigantes desses estádios aí. Em tempo recorde, fez uma cidade inteira no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas. Então, se quisesse fazer, faria. Já teria feito várias faculdades, já teria feito inúmeras obras para a educação, e com certeza nós estaríamos exportando médico ou qualquer outra mão de obra qualificada. A gente fica vendo as coisas no mundo como são diferentes. Ontem eu vi, vocês devem ter visto uma reportagem no Fantástico, do Paraguai, em Cateura. É um lixão onde vive 25 mil pessoas. E o senhor Fábio Chaves, ele é um técnico ambiental, e ele, do lixo, ele conseguiu montar uma orquestra com as crianças de 12 a 15 anos lá. Então, você vê a força de vontade de uma pessoa dessa, sem recurso nenhum. Eu estava vendo a reportagem, realmente é um lixo, uma coisa que dá até, sei lá, é muito triste de se ver. E uma pessoa dessa, do lixo, totalmente do lixo, não tinha nada que foi comprado, fez uma orquestra, e olha que tocam muito bem, tocaram, acho que Brasileirinha, Garota de Ipanema. Então, aí é o que eu quero chegar. Quando a pessoa quer fazer, faz. Você imagina uma pessoa sem recurso nenhum, faz uma grandiosidade dessa aí. Tira um monte de criança, dá esperança a um monte de criança a ser alguém na vida. E nós, com um monte de dinheiro que nós temos em Brasília, e só fazemos lá, que nós temos muito corrupto e ladrão. Isso tem muito, Osimiro. Tem, infelizmente, vai continuar. Porque se fosse, igual você falou, confiscar os bens, desde o início do processo, ainda que arrastasse por 100 anos, aí, como arrastam alguns, aí, 20, 30 anos, pelo menos não teriam benefício nenhum. Só que o cara está morrendo, mas a família dele está sofrendo desse dinheiro nosso. Então, infelizmente, eu não sei quando, se algum dia eu vou alcançar, talvez meus filhos, meus netos, vai alcançar um país onde a gente possa ter leis essas que realmente punem quem tem que punir. Porque se qualquer funcionário público ou um político, quando descoberto, quando provado que ele fosse corrupto, que ele fosse ladrão,
ele fosse excluído totalmente, ao resto da vida não pudesse mais exercer um cargo nem político e nem público, com certeza, metade desses corruptos já parariam. Com certeza absoluta, não precisariam nem falar nada, eles já parariam, se tivesse essa lei. Leis essas também que se fosse direta. Porque agora mesmo o secretário leu uma lei aí, quase 2 horas lendo aí, tenho certeza que ninguém entendeu, não fez de nada, para dizer que tem que ter um lugar específico para se colocar lixo que pode causar mal à natureza. A lei é ótima, tá? Eu não estou criticando a lei, não. A lei é ótima, tem que ter, sim, mas não tem que ter esses labirintos enormes onde possam achar fugas, que é para isso que os advogados são formados, para achar um meio legal de punir ou de salvar essas pessoas. Estou falando mal de advogado. Não, advogado é necessário, viu, gente? É só estou esclarecendo, que vocês vão ficar com raiva de mim. Então, que tem que ter lei, mais lei direta. Quase olho por olho, dente por dente. Porque se tivesse uma lei específica onde você roubou, foi comprovado que você roubou qualquer coisa no funcionário público ou no político, roubou qualquer coisa, você estaria banido da política. Banido, você nunca mais conseguiria um emprego público. Eu tenho certeza absoluta que diminuiria. Mas, infelizmente, nós temos leis que são feitas pelos corruptos. E qual corrupto que vai fazer uma lei que prenda ele totalmente? Ele vai fazer a lei, mas vai fazer 10 portas que ele possa sair a hora que ele quiser, né? Porque ele sabe todos os caminhos. Então, não sei onde o nosso Brasil vai parar. Lógico, melhorou muito. Espero que pessoas que entrem políticos com as ideias, igual um Fábio Chaves desse aí, que possa fazer o bem, que possa querer crescer cada dia mais, fazer o bem de todos, não um bem próprio. Mas eu tenho esperança que isso um dia chegue. Quem sabe eu vou estar velho ainda, eu vou conseguir ver. Eu vou tentar fazer a minha parte. Mas, se cada um não fizer a sua, fica difícil. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas, funcionários da casa. Presidente, hoje eu vou usar a palavra para tocar num assunto de uma forma que eu não gostaria. Eu preferia estar aqui defendendo os funcionários públicos, mas, infelizmente, a presidente do sindicato não me deixa outra escolha. Eu acredito que a função do sindicato é lutar exclusivamente pelos funcionários. E eu vou tentar explicar de uma forma resumida os fatos. Na primeira reunião, a Assembleia do Sindicato, eu compareci junto com o vereador Alzimiro. Apesar de um clima de animosidade em relação à minha pessoa, eu persisti no meu ideal, que é de lutar pelo funcionário. Deixei bem claro na reunião da última quarta-feira que não estava indo nessas reuniões com o intuito de agariar votos, até porque eu deixei claro também que eu não tive nenhum voto das pessoas que estavam presentes lá. E entrei de coração aberto. Eu falei que o meu intuito ali era colaborar nesse meio de campo entre o sindicato e o executivo, porque eu acho que o vereador, numa reunião dessa, ele funciona como agente político, simplesmente no intuito de aproximar as partes envolvidas no processo, mas parece que a presidente não entendeu bem. E eu, juntando os pedaços do quebra-cabeça, eu cheguei a uma conclusão que, no final da minha fala, eu vou explicar melhor. Na reunião, a presidente me fez 2 perguntas. Infelizmente, exclusivamente, deveria ter sido feita para o Executivo, mas ela fez para o Legislativo, e eu tentei responder com os argumentos que eu tinha, e ela colocou no Facebook, sendo que eu não tenho essa senhora. Ela usou meu nome sabendo que eu não teria como ver a postagem dela, só que as pessoas me falaram, aí eu entrei com o IP de outra pessoa e consegui ver a postagem. Ela falou que a minha participação nessa reunião não tinha a menor importância, porque eu estava ali numa forma de pombo-correio do prefeito.
Quero dizer para essa senhora que o prefeito sabe como essas reuniões funcionam, não precisa eu ir lá me expor nessa situação para passar informações para ele, até porque ela deixa tudo bem claro, as pessoas que participam da reunião aparecem nas redes sociais, nas fotos que ela mesma posta. Então, ela me fez a seguinte pergunta: já que o prefeito cortou as horas extras, por que ele não usa esse dinheiro para pagar o abono para os funcionários ou para dar o ticket de alimentação? Eu respondi para ela: presidente, até onde eu sei, as horas extras não foram cortadas. Quem faz as horas extras recebem. E o que ele está reduzindo com os gastos, com as horas extras, é exclusivamente do Executivo. O Legislativo não tem como interceder nisso, não tem como decidir o que vai ser usado. Durante as eleições municipais, eu tive algumas conversas com a presidente e falei: a senhora, como presidente de uma classe, dos funcionários, acho que a senhora devia não se expor tanto nas questões políticas, não misturar o meio de campo. Só que parece que a presidente continua fazendo isso. Na primeira reunião, não teve nome de partido, de candidatos, de nada. Já nessa reunião, dois assessores parlamentares de uma deputada do PSOL começaram a citar o nome da deputada, falando o que ela já tinha feito. Aí eu fui pesquisar na internet. Essa deputada, que eu não vou citar o nome dela aqui para não fazer campanha política, que deve ser isso que eles estão querendo, foi a fundadora do Sindesprev. Eles sempre falam do salário dos vereadores, salário do prefeito, salário do secretário, só que eu não me lembro deles terem falado do salário dos deputados, quanto que a Câmara Estadual gasta para cada cidadão, quanto que os assessores da deputada ganham, e eles ficam sempre tentando plantar informações para confundir a cabeça do funcionário. Então, assim, no jornalzinho do sindicato mesmo, que tem mais a propaganda do Sindesprev do que do sindicato municipal, do Sindicato dos Funcionários de Piraí. A prefeitura, com críticas à política salarial do município, que prevê apenas 7% de reajuste ao funcionarismo, mas estabeleceu reajustes superiores a 25% para o prefeito Luiz Antônio da Silva Neves e o vice Francisco Perotas, vereadores e secretários. Nós votamos os 7% do funcionário público. Nós não votamos do prefeito, dos nossos próprios aumentos e dos secretários. E numa outra parte do texto, é essencial e decisivo para todos os servidores que continuem mobilizados na luta pelo reajuste. É inaceitável que prefeito e vereadores ganhem salários superiores a R$20 mil, enquanto a maioria do funcionário municipal recebe salário de fome. Os vereadores não recebem salário acima de R$20 mil. Ela está completamente equivocada. Quanto à questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o diretor da Sindesprev puxou um documento que a gente fez a leitura na segunda. Na quarta-feira ele já tinha em mãos. Como não foi votado nessa casa, não é um documento válido ainda. Foi só uma mensagem mandada pelo prefeito. E ele leu uma parte desse texto que dizia: se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, o Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzi-las: eliminação de vantagens concedidas a servidores, eliminação das despesas com horas extras, exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. A LDO foi lida na segunda-feira pelo vereador Júnior Rocha, primeiro secretário, e nós ainda não fizemos a votação, não tem parecer. Então, ele me perguntou: por que não entra? Por que não entra nada sobre a reivindicação dos funcionários? Na LDO não tem colocação de valores. A LDO é um instrumento que guia as diretrizes orçamentárias. E ele é um dispositivo que fica entre o orçamento, que é a arrecadação propriamente dita, e o plano plurianual, que é o planejamento baseado nas previsões orçamentárias. Então, dentro da LDO não tem valores.
E nessa questão que ele disse que não entra as reivindicações do sindicato, eles poderiam entrar no artigo 24. No exercício financeiro de 2014, as despesas com o pessoal dos poderes executivo e legislativo observarão as disposições contidas no artigo 18, 19 e 20 da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a lei que, para a gente resumir, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que incide em cima dos 54% que o Executivo pode gastar com a folha de pagamento. Então, deixando um recado para o presidente do sindicato, não misture questões políticas, partidárias, com a luta dos funcionários, porque você só vai estar atrapalhando a vida dos funcionários públicos. Eu acho que nisso você não consegue vitória nenhuma. Eu aposto que todas as pessoas que estavam lá, ano que vem, vão ter que trabalhar para a deputada do PSOL, que é um partido declaradamente contra o partido do vice-Pezão. Então, eu vejo como o Piraí virou um ponto estratégico para as oposições já pensando nas eleições para governador. As eleições para governador do ano que vem. Então, eu estava na Câmara no dia da manifestação e a moça, que é da sociedade civil, a estudante que organizou o movimento, foi bem clara e falou: nosso trajeto é até a Praça do Coreto, virar e voltar e acabar. Eles fizeram uma movimentação para tentar ir para a casa do vice-governador, que não estava em Piraí, no intuito de bagunçar. Depois vieram para a frente da prefeitura, fazendo xingamento a vereadores, ao prefeito, a todo mundo que aparecia. Então, assim, é a política dentro do movimento sindical. Eu acredito que os funcionários têm que tomar a decisão de conversar com essa senhora e não deixar ela misturar as bolas. Eu acho que, ao invés dela me atacar nas redes sociais, que eu fui lá somente no intuito de ajudar, ela deveria trazer mais vereadores para o lado dela, de tentar fazer essa conversa com o prefeito. Pense nisso, dona Rejane. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. A palavra é o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. O que eu venho falar aqui hoje, eu pensei e repensei, né, e decidi a falar. Um assunto até que vem ao encontro que o Alzimiro, o vereador Alzimiro, o vereador Russo falou aqui, né, que é sobre a corrupção. A gente vê aí que está tendo manifestações, né, agora deu uma cessada um pouco, mas ainda tem uns focos em algumas cidades. A gente vê o povo reclamando, né, sobre a corrupção na política e tal. Eu digo que, enquanto houver esses pedidos aí de tijolo, de areia, né, de cimento, vai ter corrupção na política, vai de mal a pior. Tá? Eu decidi falar isso, não tem problema nenhum com isso, né? O mesmo exemplo é a polícia. Quem é que corrompe a polícia? Quem é que deixa a polícia corrompida aí? É o cara que vai lá e oferece R$20 para liberar um carro que está todo alterado, não é isso? Então, o que eu gostaria de dizer, tomara que eu seja bem interpretado, né? É isso, quem faz o político corrupto é a própria população, né? E a polícia e outros órgãos que tem por aí. Eu gostaria de dizer também que na minha casa, lá não é o local adequado, mas a pessoa pode, eu aceito. A pessoa chegar até na madrugada lá, me chamar e falar que no hospital não tem um médico ou qualquer outro problema parecido, problema público assim parecido, né? Eu aceito. Agora, eu acho que, aproveitando, tomara que o povo brasileiro esteja não só acordando, né, mas também tendo uma outra visão política, que chega a um consenso que pedir material, pedir essas coisas, não vai levar a lugar nenhum. O que realmente vai fazer melhorar é cobrar de nós, políticos, né, empenho em levar mais trabalho, saúde, educação,
que aí sim ele vai ter dignidade, ele vai conseguir construir a casa dele sem pedir, né, com um ou com o outro, e não vai deixar o político, né, corrupto. Porque o cara que, o político, que ele dá o material de construção, faz isso, faz aquilo, numa oportunidade que ele tiver, ele vai querer o ressarcimento disso aí, né? Eu acredito que é por aí. Obrigado, presidente. Tomara que eu tenha conseguido expressar o que a ideia, né, que eu estou querendo passar. Obrigado, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei 14/2013 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre avaliação do PPA, período de 2010 a 2013, ano base 2012. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Alzimiro. Eu fiz 2 requerimentos de entrada hoje pela manhã, era no sentido de ver se a gente consegue um benefício para aqueles moradores do bairro da Cacaria. Eles têm uma vida quase que contínua no dia a dia deles, uma ligação muito forte com seropédica ali. E naquela alça que você desce para ir à seropédica, existe lá uma praça de pedágio, como um tempo suspenso por questão de uma ordem judicial, mas voltou a ser cobrado, e até uma saída que tinha ali, que a gente saía no São Miguel, também foi fechada agora a partir do dia 27 de junho. E aí dificulta bastante as pessoas de Cacaria que dependem de ir à seropédica ou Campo Grande, ou na Universidade Rural. Então eu vejo que ali Paracambi e seropédica, os carros licenciados nesses 2 municípios, são isentos do pagamento do pedágio, que hoje é um valor bastante pesado para a grande maioria das pessoas que são de origem humilde. Lá são R$ 10,10, e a estrada hoje nem oferece nenhum tipo de contrapartida, a estrada ainda está em péssimas condições para a gente passar por ali. Muitas pessoas usavam aquilo como fuga, mas não é isso. A pessoal da Cacaria que depende é realmente para fazer uma compra, para ir a Campo Grande, ou para ir a seropédica, ou numa atividade até laboral, numa parte de trabalho. Então, eu acho que a Nova Dutra, ajudando, o pessoal mesmo da Serra do Matoso, quando precisa retornar para vir a Piraí, tem que passar por aquele retorno. É uma coisa realmente que fica bastante pesado para as pessoas que moram num lugar não servido de condução. As opções são poucas. Na Cacaria ainda tem Aviação Real Rio, mas que aqueles que dependem de ir num carro para fazer uma compra, alguma coisa, precisaria realmente de contar com esse benefício da Nova Dutra. Fiz um pedido para a substituição dos postes de madeira ali no bairro do Asilo. Eu morei no Asilo 30 anos, minha mãe é moradora do bairro do Asilo, e lá em cima realmente vários postes, eles estão realmente com a parte da base, toda ela deteriorada. Então realmente apodreceram de acordo com a umidade, e ele é fincado sem nenhuma parte de concreto que traga algum tipo de isolamento ali. Então aqueles postes realmente estão botando em risco a população lá e a parte das residências. Só postes que tem rede de baixa tensão, mas realmente precisa ser substituído, porque já tem alguns anos que esses postes foram lá colocados, então acho que necessita disso. O outro foi um projeto de lei que a gente fez, eu e o companheiro Flávio, no sentido de que a gente criasse aqui o serviço dos mototaxistas. A gente vê em São Paulo hoje os motoboys que tem lá, mais na parte de entrega. Eles trabalham muito com a parte de tinturaria, farmácias, documentação de bancos. É um transporte mais rápido. Hoje, principalmente com os congestionamentos das grandes cidades, se tornou uma prática normal aquele serviço da parte de entrega através de um mototaxista. E aqui no nosso município, eu acho que ajudaria, por essa parte ser muito acidentada, eu acho que ajudaria, principalmente em questão de custo, iria realmente ajudar uma gama enorme de pessoas,
com essa prestação de serviço e também as pessoas que precisam sobreviver dignamente através de um serviço que pode ser concedido aí pelo poder público. Houve uma interpretação da Comissão de Constituição e Justiça de que isso é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Então, a gente já está encaminhando toda essa documentação para que o prefeito dê uma olhada com carinho, para que a gente venha realmente a ter essa opção a mais para nossos moradores aqui do município de Piraí. Aproveitando aqui, às vezes, alguns momentos que a gente tem feito uma reflexão sobre a atuação da parte política, realmente a classe política, principalmente o legislativo, a gente, por trabalhar na elaboração de leis, o Brasil, eu acredito que não deve ter parâmetro no mundo com tantas leis. Nós temos mais de 30 mil leis. É uma coisa assim fantástica em termos de opções à criação de leis no Brasil. São mais de 30 mil leis criadas no Brasil. A nossa Constituição é uma das maiores que tem. A Constituição americana tem 13 artigos. A nossa tem 200 e alguma coisa, 290, 297. Então, são coisas que a gente fica observando que a parte política, com essas manifestações, toda ela sofreu desgaste. A Dilma, que é a presidente nossa da República, aí, foi uma queda vertiginosa aí, a parte da avaliação do como é que está sendo a atuação da presidente da República. E o governador Sérgio Cabral também, passando por um período crítico aí das críticas que são feitas em cima da parte da governabilidade. Isso respinga no vice nosso governador, que é o Luiz Fernando. Hoje a gente precisa estar fazendo uma reflexão bastante firme aí da atuação política, as casas legislativas, o poder executivo, a parte da gestão dos recursos públicos precisa hoje estar olhando com maior transparência essa parte aí. A corrupção no Brasil hoje, se a gente estudar, eu estive lendo uma reportagem, tem 5 estados no Brasil que não tem ninguém preso por corrupção. Acre, Maranhão, Rio Grande do Norte, uma coisa até incrível, o estado não tem ninguém punido por corrupção. Então, são 5 estados. O número de processos arquivados no ano passado por problema de corrupção foram 50 processos arquivados por decurso de prazos que não teve nenhum andamento. Grande parte dos políticos, aquele cara que era o gerentão do Sarney, com os atos secretos, ele se elegeu vereador em Brasília. Aquele ali era aqui de Vicente Carvalho, o Escadinha, ele acabou sendo assassinado. Ele queria entrar para ser deputado federal. E a gente vê grande parte dos políticos, por ter um fórum privilegiado, ele procura o caminho da política para ficar com fórum privilegiado, aquilo ele vai com os recursos que a gente vai observando, ele não consegue ser punido nunca. Aí ele procura esse tipo, é tipo como se fosse uma impunidade. Ele vai para a carreira política através do fórum privilegiado, que é só o Supremo Tribunal Federal que pode estar punindo essa pessoa. Muitas vezes ele renuncia, porque aí tem que ir lá de novo na primeira instância, voltaria para uma comarca igual Piraí, através da influência do poder econômico, os excelentes advogados. Então, hoje a gente viu, às vezes a gente ficou observando, um dos únicos no Brasil a ser preso, passou agora a semana passada que ele se entregou por um processo que começou em 93. São 20 anos para poder o cara pagar por um processo de desvio lá na Assembleia Legislativa de Rondônia. Então a gente ficou observando, depois em Rondônia houve um caso aí que foi, eles chamaram que era a quadrilha dos gafanhotos, um governador ele fazia uma folha de pagamento fantasma para poder tirar dinheiro público do Estado e botar dinheiro no bolso, esparramar para aquela quadrilha imensa. O próprio Paulo Maluf ficava o tempo todo dizendo que não ia encontrar, que não encontraram paraísos fiscais aí com milhões e mais alguns milhões do período que ele foi prefeito de São Paulo. Então, isso a gente tem observado no dia a dia, os casos de corrupção no Brasil abrem brechas gigantescas para poder cada um mais ficar nesse viés de se locupletar de recursos públicos. E quando sai recurso da educação, quando sai recurso, às vezes, da saúde, são pessoas que morrem. Às vezes a gente ficava o tempo todo observando essa parte da saúde aí no Brasil. O SUS veio, que é o Sistema Único de Saúde, como um grande exemplo, mas falta ainda recurso. Os padrões de grande parte dos hospitais brasileiros é muito ruim. A gente tem observado os planos de saúde, para vocês terem uma ideia, como a coisa, às vezes, é uma avalanche. Os planos de saúde, quando começou, tinha um serviço de primeiríssimo. Hoje está igual o SUS.
Por quê? O número de pessoas que foram para os planos de saúde está em mais de 30 milhões de brasileiros hoje que têm plano de saúde. Já não tem um serviço de qualidade mais. Transporte público, a gente vê lá das barcas, do metrô, do trem, é um péssimo serviço lá em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é em Curitiba. O serviço não é um serviço de qualidade, porque é um serviço, a demanda é muito gigantesca. Então, a gente viu essa parte de saúde. A educação pública no Brasil, infelizmente, ela se degradou. Eu acho que, em grande parte, o problema foi a reforma do ensino, o tipo de avaliação que faz com os nossos alunos. Aquela modificação trouxe um retrocesso na qualidade do ensino aqui, da época que eu estudei até a 4ª, 5ª série. A gente fazia um exame da 4ª série para pegar um ginásio, era o exame de admissão que a gente falava, passava por uma avaliação, depois você, dentro das notas ali, vereador. Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, você tinha que conseguir uma média para poder ser aprovado para o ano seguinte. Hoje é um sistema de avaliação por letra que varia de 8,1 a 10, de 9,1 a 10. Então, aquilo eu não acho que regrediu a qualidade do ensino no Brasil. A gente precisa realmente estar dando uma refletida nesse tipo de procedimento aí dos investimentos brasileiros, melhorar os prédios públicos aí, as escolas, os hospitais, a parte de saneamento básico precisa de uma injeção de recursos muito grande. Uma série de municípios nossos não tem água, que é a matéria-prima mais elementar do planeta. Então, a gente precisa realmente hoje... A Baixada Fluminense tem um problema de abastecimento de água. Precisamos botar mais água lá naquela Baixada Fluminense, que é um número de pessoas gigantesco, são milhões de pessoas ali que moram na Baixada Fluminense. A gente precisa botar esgoto tratado, parar com esse problema. A gente estava acabando de comentar aqui a parte do meio ambiente. Nosso aterro sanitário, o lixo ele é todo reciclável, a gente pode contribuir demais com o meio ambiente. Todo o lixo que você quiser ele é reciclado. A lata, a parte do plástico, do alumínio, do pneu, todo ele pode ser reciclado. Então, acho que a gente tem que dar uma aula para esse país, ajudando nesse aspecto da gente estar aproveitando o máximo aí da logística reversa. Obrigado. Com a palavra o vereador Darley. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Eu vou fazer aqui alguma explanação a respeito das duas, da moção de aplausos que estou oferecendo ao senhor Geraldo Martins de Oliveira, é o maestro da banda, junto com o senhor Jaci Guimarães, hoje em Rosal, por entender que ele realmente é uma pessoa muito importante ali naquela sociedade ali em Rosal, e principalmente na banda, na Santa Cecília Rosalense, que está ali ao lado do senhor Jaci Guimarães por mais de 40 anos, e sempre fez e continua fazendo um trabalho muito bonito, principalmente agora, nesse momento, quando criaram a banda Mirim em Rosal, que vocês todos sabem, já fizeram várias apresentações aqui em Piraí. Era um desejo do senhor Jaci Guimarães e dos demais organizadores daquela banda ali, e hoje, graças a Deus, realizou, e eu acredito que, inclusive, é o futuro daquela banda, que na região por aqui, somente a CSN e a MAN tem uma banda, e aqui na nossa região, como tem Santa Rita, Minas, vários outros lugares aí, mas aquelas crianças é o futuro dessa banda, e eu achei, por mais do que justo, dar esse título de moção de aplauso ao Geraldinho da banda ali, tá? Fiz também, aqui estou oferecendo um título de cidadão piraiense ao Sebastião Corrente Radael. O Sebastião Corrente Radael faz questão de fazer bem uma explanação sobre a vida dele. O Sebastião veio de Alegre, no Espírito Santo, e eu estive ali por 12 anos como administrador em Rosal, e o Sebastião Corrente trabalhou comigo ali os 12 anos como jardineiro da Prefeitura de Piraí, mas ele trabalhou ali no distrito de Arrozal. Mas o Sebastião Corrente era um homem que eu sempre usava o nome dele quando havia necessidade de eu reunir com os funcionários para poder tratar de algum assunto, para poder nós estar colocando para os funcionários ali o que eles achavam que precisava ser feito na mudança ali na administração, o que eles
achavam que eu deveria fazer para poder melhorar o trabalho deles, porque muitas das vezes nós, por estar como administrador, nós achamos que nós sabemos tudo, mas se nós consultar o funcionário, ele vai nos orientar e dizer o que pode ser feito da forma que eu faço. De repente, pode eles ter uma dificuldade de fazer, mas se eu ouvir eles e eles me explicarem, me convencer, vamos fazer do jeito que eles acham que é melhor, porque eu sempre disse para eles que ali não tinha chefe, ali nós era um grupo que trabalhava junto, eram todos por um e um por todos. E assim, graças a Deus, nós fomos felizes ali. E quando eu usava essa palavra para falar com eles, eu usava muito o exemplo do Sebastião Corrente, que era um funcionário que eu nunca procurei saber em que setor ele estava trabalhando, nunca me preocupei com o Sebastião Corrente se o cartão dele estava sendo batido ou não. O cara sempre foi um exemplo de pessoa como é até hoje. Eu falar aqui uma coisa, se vocês acompanhassem como eu acompanhei, vocês têm que ver que pessoa que é. Então, acho mais do que justo, por várias vezes no passado aí, tentei, através de algumas outras pessoas, dar um título de cidadão piraiense para ele pedir para que desse, mas não houve oportunidade. Mas eu não poderia deixar de usar essa oportunidade agora, nesse momento. Então, uma pessoa também muito importante no município, para vocês terem uma ideia, até hoje, quem é que faz a jardinagem da casa do vice do governador, de várias casas aqui em Piraí, é ele. Mesmo depois de aposentado, ele não consegue parar. Vocês têm que ver a Rosal como que é. É uma excelência de pessoa, vocês têm que ver, tá bom? Agora, também gostaria de fazer aqui, rapidamente, Flávio, uma colocação a respeito da sua fala aqui. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Piraí, não devemos ser comparados com políticos do país e nem vamos ser. Quando eu coloquei meu nome para concorrer à eleição como vereador e quando tive o resultado do nome das pessoas que foram eleitas, eu fiquei feliz. Não que os que não foram eleitos não seriam as pessoas honestas, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer uma Câmara muito organizada. Não posso falar por todos, mas falo por mim. Não, nesses 6 meses de trabalho aqui na Câmara, não consigo enxergar onde nessa casa a gente consiga ser um político desonesto. De jeito nenhum. A respeito do salário do vereador, está aí exposto aí no site da Câmara. Aquele que quiser saber qual é o salário do vereador, é só acessar que vai saber. Tá? O cargo que eu tinha como administrador antes, se eu não concorresse à eleição, eu tinha tudo para ganhar mais do que eu ganho hoje como vereador. E nem por isso eu deixei de concorrer à eleição. Concorri à eleição por um desejo que eu tinha, entendeu? De deixar, entendeu? Registrado aqui nessa casa o sobrenome Moraes, que representa a minha família. Mas esse compromisso eu tenho com os 493 que acreditaram em mim e com o sobrenome da minha família. Jamais, eu nunca me corrompi, não vai ser agora, com 53 anos de idade, que eu vou me corromper. Eu vou cumprir com o meu dever aqui como vereador, trabalhando em benefício dessa cidade e do meu distrito. Muito obrigado, presidente. Uma questão de ordem. Eu quis dizer de forma geral, tá? Eu não quis dizer também apontar nenhum vereador aqui. Não, está certo, Flávio. Só quis dizer para você não fique preocupado, tá bom? Obrigado. Então, eu me referi à política de forma geral. Não estou aqui querendo indicar um ou outro dessa casa, não. Eu entendi. É o que eu disse antes, tomara que eu tenha sido bem interpretado. Tá bom, eu estou falando da política de forma geral. Só toquei no assunto que eu quero te tranquilizar, amigo. Fica tranquilo, tá bom? Obrigado. Questão de ordem, presidente. Aproveitando a palavra do vereador Darley sobre transparência, como essa casa tem o portal da transparência à disposição da população e a prefeitura também segue a lei de transparência, pedir ao sindicato de Piraí que preste as contas do sindicato também, porque é de interesse dos funcionários e da população em geral. Obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite a todos. Aproveitar essa oportunidade para pegar um gancho também na fala do meu amigo Flávio. A questão é tão complicada, que a gente observa por diversas vezes. Eu não sei, não observei se tem alguém, né, do lado de fora hoje do plenário, mas coloco também de forma geral.
Às vezes a pessoa tem coragem de vir à Câmara, passar o momento da sessão toda sentado lá de fora, mas não vem participar, ouvir o que está sendo tratado, né, do município, que é de interesse, né, comum de todos, e, infelizmente, são exatamente essas pessoas que levam informações deturpadas para quem, às vezes, não tem o tempo para vir assistir as sessões. E eu aproveito também essa oportunidade para fazer menção de destacar um nome que está aqui hoje no plenário, que está ali o José Maria, é um cidadão exemplar, que vem e assiste as sessões desde muito tempo, que eu também tinha o costume de vir assistir as sessões, não tão intensamente quanto José Maria, questiona sempre os vereadores, as colocações, as posições, mas está aqui como um cidadão de bem, procurando melhorar aquilo que é comum a todos. E, infelizmente, né, às vezes as pessoas dão muito mais ouvido àqueles que ficam do lado de fora, não entram, não participam das informações, a dar ouvido, às vezes, às pessoas de bem que estão aqui dentro, que eu parabenizo em nome de todos, né, a pessoa ali do José Maria. Aproveito também para fazer aqui uma colocação em relação às indicações que a gente faz. Eu tive conversando hoje com o Charles Barizon, ele me deu uma notícia muito bacana, que todas as segundas-feiras, nós, vereadores, teremos um comunicado das secretarias informando o que está sendo feito, e assim a gente vai poder ter uma noção melhor das indicações que a gente fez, que foram concluídos serviços, e ter uma proximidade maior com os secretários. Isso é muito bom, porque a gente não fica perdido. Quando a gente for encontrado na rua, a gente vai poder dizer, olha, essa não foi feita ainda, mas já fizemos tantas outras, né, que, segundo a visão do Executivo, eram prioridades. Aproveitar para passar alguns dados aqui. Nessa quarta-feira passada, foram atendidos bairros do centro, né, em relação à iluminação pública. A Rua Comendador Sá, próximo à ponte do hospital, Rua Manuel Teixeira Campos Júnior, Rua Saldanha Marinhos, conhecido como Rio dos Picões, Rua Capitão Manuel Torres, Travessa Joaquim Ribeiro. Essas ruas estão localizadas no centro da cidade. No bairro do Asilo, a Escadaria A, Escadaria B, Rua Manuel Alexandre de Lima, no bairro Casa Amarela, Rua Bulhões de Carvalho, Vila das Palmeiras e o bairro Cabo Verde. São informações importantes, porque quando a gente é procurado pelas pessoas que realmente estão preocupadas com aquilo que é público, né, uma rua escura, né, um vazamento de água que provoca aí perdas, essas pessoas terão respostas. Talvez não serão aquelas que elas queiram ouvir. Olha, o da sua rua já foi resolvido, mas, no mínimo e pelo menos, elas terão o conforto de saber que ao bairro vizinho, de repente, uma situação muito mais grave foi contemplada. Então, dá os parabéns aí para essa iniciativa. Pegar um gancho também ali na indicação do Darley, ao nome do senhor Geraldinho, né, para receber o título de cidadão piraiense. Aquele cidadão, o Geraldinho, a moção de aplauso. Obrigado. Esse cidadão é um anjo, o Darley. Eu conheço o Geraldinho há muito tempo. Várias pessoas que hoje fazem parte do Exército Brasileiro, exercendo a função de músico, tiveram acesso à música gratuitamente através do Geraldinho. E outras que não estão, né, na vida militar, vivem, né, da música, tornaram suas vidas assim mais alegres com a música, mesmo quando não sobrevivem da mesma, através do Geraldinho, quando a gente sabe que é muito difícil, porque tudo que é gratuito, infelizmente, às vezes a pessoa não leva a sério, mas a força de vontade dele é tão grande em passar conhecimento e dar atenção, que são vários frutos que nós somos conhecedores. Está de parabéns, Darley, foi muito boa. E, para fechar, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os vereadores, dentro também do que o Darley colocou. Eu, quando me propus a ser candidato a vereador, estive nas ruas, conversando com as pessoas, e a gente sempre coloca que nós daremos o melhor de nós para que
todos sejam contemplados. E a partir do momento que eu assumi mesmo, de fato, eu nunca tive, né, dos vereadores aqui mais experientes, vou citar o nome do Alzimiro, do Charles, do Prico, do Mário Hermínio, nenhum tipo de barreira no sentido de informação, né, prestada para a gente poder levar um atendimento melhor aos munícipes. E, em contrapartida, isso só é possível também porque a gente tem vários outros setores dentro da Câmara que nos representam muito bem. Temos aqui os dois procuradores presentes, né? Temos aqui o nosso secretário, que é o Francis, o procurador Nena, o Netinho, e é dentro dessa área que eu vou tocar num assunto. Eu fui parado na quarta-feira, né, por um cidadão, vou preservar o nome dele, o objetivo aqui não é denegrir a imagem de ninguém, mas sim passar informação e passar de público, porque se eu assumo essa posição ali no corredor, conversando com os pares, eu tenho que assumir aqui presente também, de público. Eu fui questionado da seguinte forma, né, o projeto do meu amigo Flávio e do meu amigo Alzimiro, em relação à criação do mototáxi no município de Piraí. E o que foi colocado foi uma fala muito triste, infeliz, desse indivíduo, porque ele falou sem base alguma. Se ele assistisse às sessões, tivesse aqui, como todos os senhores e senhoras, ele não diria uma coisa dessa. Disse que os procuradores não fizeram o projeto, não quiseram fazer. Disse também que, quando foi feito, não foi feito pela metade, que os vereadores não quiseram votar. Não chegou nem a ir à votação. Como a gente vai votar uma coisa que não foi colocado? Então é complicado. As pessoas de bem e que querem participar da política têm que estar aqui, ou então assistir pela internet, para não ouvir de terceiros que querem fazer exatamente, né, o que foi colocado aqui pelo Junão, que é confundir a comunidade, misturando política, né, num momento que não é um momento eleitoral. Política é para ser feita num período mais oportuno. Em relação à fala do Junão, deixo também aqui a minha indignação, Junão, porque a todo momento que eu tive contigo conversando, você me colocou o seguinte: eu vou sim porque eu quero o melhor para o funcionário. Sei do risco que estou correndo, né, sei a exposição que isso pode me causar, mas eu vou lá porque realmente eu tenho essa preocupação. Fui convidado também pelo Junão para estar presente na reunião no dia, e infelizmente não tive essa possibilidade de comparecer. E assim, Junão, eu sinto por você também uma injustiça muito grande. Boa noite. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Bom, a gente, quando vai andando pela cidade, a gente vai descobrindo algumas coisas que a gente pode fazer nossas indicações e ajudar o executivo. Hoje pela manhã houve um acidente na Casa Amarela ali, exatamente um carro que estava descendo do morro ali, que ali tem o Morro do Saroli, Prefeitura e Sossego, né? E ali, quando sai você vai descer para entrar na rodovia, você não tem visão nenhuma. Você tem que colocar quase meio carro dentro da rodovia para poder ver se vem alguém. Aí já bateu. Hoje bateu um carro, isso aí. Estou indicando para fazer 2 quebra-molas, um antes e um depois. Com certeza vão ser reduzida a velocidade. E isso vai dar muito mais segurança para quem entra e para quem sai dos morros. Queria falar sobre a indicação do Alzimiro sobre o pessoal do pedágio, Alzimiro. Realmente vai ser muito beneficente para muita gente lá, porque, infelizmente, só tem esse benefício quem mora em Paracambi e Seropédica, e o pessoal lá da Ponte Coberta, de Cacaria, tem muita gente que trabalha fora, e se for pagar 10 e 20 todo dia, nem o patrão vai pagar esse valor, lógico, e a pessoa vai ter que ganhar muito bem para poder compensar isso aí. Infelizmente, tem pessoas que trabalham em outros municípios, e nós temos municípios, e a gente tem que pensar em todos eles. Quanto à dona Rejane, o Junão, eu fico até triste com pessoas dessas, pessoas que, apesar de ela nunca ter me jogado pedra, também se jogar, não vou me importar, não.
que eu estou aqui para isso. Quando eu coloquei meu nome na política, eu sabia que as pedradas viriam. Só que pode ter certeza que a maioria delas, ou talvez nenhuma, vai me acertar. E se acertar, a gente está aqui para levantar novamente. Eu acho que ela não age de maneira inteligente e nem está tão afim assim de ajudar os funcionários públicos que ganham pouco. O meu salário não é isso tudo, não. Se ela conseguir um salário desse para mim, eu até divido com os funcionários. Tá? Talvez o dela pode ser até maior que o meu. Eu acho que se ela fosse inteligente, não ficaria jogando pedra para um lado e para o outro. Teria que mirar, pelo menos mirar melhor a pedrada que ela vai jogar. Só que tem outras maneiras dela fazer isso. Ela acaba causando indignação de todos aqui. Uma vez que ela veio aqui, todos nós recebemos ela muito bem, temos atenção a ela, que não éramos obrigados a fazer isso, não somos obrigados a fazer isso com ninguém, mas nós fizemos isso. Eu já recebi na minha casa, numa reunião, e tratei dela muito bem, e disse para ela que tudo que fosse para benefício dos funcionários, eu estaria disposto a ajudá-la em qualquer situação. Tudo que eu achasse exagero ou outra coisa, eu falaria para ela. Eu acho que ela está, sei lá, de repente ela está muito equivocada, ela vai colocar a cabeça dela para esfriar, e quem sabe, quando ela apresentar as contas dela para a gente aqui, deve dar tudo certinho, precisa de uma pessoa correta dessa maneira, não vai ter nada de errado na prestação de conta dela, né? Jamais ela faria uma prestação de conta errada e jogar pedra em todo mundo. Eu não acredito que vai ter nenhum erro, tá, Junão? Mas tem que cobrar dessa pessoa mesmo para que a gente faça isso melhor. Quanto à moção e o título, cidadão ou Darley, você escolheu as pessoas muito certas, pessoas merecedoras. Nós temos que contemplar as pessoas que realmente fazem diferença no nosso município, fazem diferença na nossa vida, para que possamos, de uma certa forma, mostrar para as outras que é muito melhor ser bom do que ruim. E tem pessoas que passam, infelizmente, despercebidas, que são pessoas merecedoras de muitos títulos, muitas moções, e nós não fazemos. Mas você está de parabéns, sua escolha foi ótima. Quanto a você, meu amigo Banana, deixa eu te falar, Flávio Banana, não fica constrangido em falar certas coisas, não, porque você não falou nada de mentira nenhuma aqui, não. Só existe quem rouba porque tem quem compra. Entendeu? Então, tem muita gente que vem, com certeza, que vem pedir as coisas para a gente, são pessoas que realmente necessitam. Só que, às vezes, não entende que nós não somos, no vereador não é para ficar dando as coisas, nós temos o nosso salário porque a gente trabalha. E pode ter certeza, apesar de vir 2 dias aqui, eu não trabalho 2 dias na política, eu trabalho todos os dias. Sou cobrado em todos os lugares. Hoje, eu fazendo academia, tinha uma pessoa do meu lado me cobrando, nem pude fazer direito. Quer dizer, então eu sou cobrado em qualquer lugar. Se eu vou almoçar, eu sou cobrado. Se eu vou fazer academia, eu sou cobrado. Se eu vou caminhar, eu sou cobrado. Se eu estou no bar tomando uma cerveja, que eu também tenho direito ao meu lazer, eu sou cobrado. Então, na verdade, a gente trabalha quase 24 horas. Não estou insatisfeito com o meu salário, nem que tem que aumentar. Nada disso, eu não vim por salário, não vim por dinheiro, eu vim que eu quero ajudar, quero deixar meu nome também, né, Darley, que nem você falou, quero deixar meu nome também, ajudar esse município. Então, nós não temos que ficar preocupados, não, Banana. As pessoas vão jogar pedra na gente, e a maioria das pessoas que procuram a gente para pedir as coisas são pessoas que não vão votar em você, são pessoas que só não são corruptas porque não tiveram a chance ainda. Porque se colocá-las aqui ou em qualquer outro lugar que elas puderem meter a mão, vão meter a mão. Então, esse negócio de ficar aí só criticando as pessoas, que os políticos são corruptos, a polícia é corrupta, todo mundo, todo lugar tem corrupção. Em todo lugar tem corrupção. Tá? Tem pessoas que roubam até do próprio pai, da própria mãe. Então, educação, infelizmente a nossa cultura é uma cultura muito fraca. Nós temos uma cultura de levar vantagem. Isso aí, quem sabe, um dia também vai acabar. Nós temos que mudar essa frase, levar vantagem. Mas todo mundo, em todos os lugares tem corrupto. Que as pessoas acham que corrupto é só o político que rouba, né? Corrupto é o cara que aceita o troco, vendo que está maior do que ele merece e pega, ele é corrupto. O cara que corta a fila é corrupto. O cara que joga lixo no chão é corrupto. Então, se for somar direitinho, se for colocar, bem colocado, tem um monte de gente fazendo errado. E a corrupção leva o nome, corrupto. Mas erros são diversos. Então, você está muito certo de colocar, você não tem que ficar pensando em falar, não. Quando tiver com vontade de falar de alguém, tem que falar assim. Eu entendi muito bem a sua fala, você está certíssimo no que você falou. E
Se as pessoas querem uns políticos melhores, então para de explorar também. Se não ficar explorando, com certeza o seu salário vai dar para você não vai precisar fazer nada demais. Não que você vai fazer, não que algum aqui vai fazer. Mas geralmente fazem isso porque o salário que eles ganham não dá para levar nada para casa. Então você tem que fazer o quê? Porque eu não vivo só do salário de vereador. Mas e quem vive do salário de vereador só? E se ele tiver que dar tudo para os outros, vai fazer o quê? Ele vai ter que desapertar. Porque senão ele vai ter que sair para pedir para o outro vereador, pô. Então não esquenta a cabeça, não. Se tiver que falar de alguém que fez errado, que está fazendo errado, pode falar, porque não vão medir esforço nenhum para falar de você ou de qualquer um da gente aqui. Só que as pedradas vêm de qualquer lado, vêm de qualquer maneira, e nem todas vale a pena a gente olhar. Deixa passar. Obrigado. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, eu poderia falar daqui? Perfeitamente, vereador. Eu quero os comentários, cada um tem, né, sua opinião e tem sua vontade de falar da sua maneira. Isso é importante. Nós estamos numa democracia. Em relação aí ao que o Flávio falou, tijolo, pedra, areia, cimento, sei o que, tal. Isso é uma política de 100 anos. Só que nós também deveremos criar uma política de moradia, de incentivo às pessoas, se as pessoas que não têm conhecimento a procurar a Caixa Econômica. Hoje nós temos várias programas de crédito que possam ajudar o pequeno até o médio e tudo. Então, eu acho que nós temos que criar uma política junto ao Executivo que possa ajudar essas pessoas, que talvez essas pessoas saiam desse vício de pedir, porque imagina o seguinte, ele não pede só para o político, não, ele pede para o empresário, ele pede para quem tem dinheiro. O empresário Charles, que é dono de uma construtora também, ele sabe que ele não pede só porque o Charles é vereador, ele pede porque o Charles é um empresário. Então, o que acontece? Nós temos que fazer uma política que possa dar oportunidade a essas pessoas ter sua moradia. Porque não existe nada pior também, Flávio, de que você está morando atrás de um barranco e a pessoa tem que, na hora que o trovão começa a barulhar, você tem que sair dentro de sua casa porque aquilo ali pode cair em cima de você. Então essas pessoas ficam desesperadas. Quem é que ele vai correr? Ao vereador, ao prefeito. É uma política errada? É, com certeza, muito errada. Mas a gente também não pode chegar perto do cara e falar, não, acabou, sai fora. Não, eu acho que tem que criar um mecanismo para que essas pessoas tenham uma vida melhor, que possa também ter sua moradia. O Colossi, ele falou, né, do sindicato. O sindicato ela quer isso, quer que nos incomode. Não me incomoda. Todo mundo sabe quanto é que ganha um vereador. Todo mundo sabe da transparência que existe a Câmara de Piraí. Todo mundo sabe que aqui não existe barganha nenhuma para votação de nada. Todo mundo vê que os processos vêm para aqui, são votados e não existe nada de... Então não existe medo de quanto o vereador ganha, de quanto o vereador faz. Eu acho que está dando muito ibope para essa senhora do sindicato. E deixa falar, não tem problema nenhum, a gente nós não devemos nada com isso. E sindicalistas são todos assim mesmo, sempre falam a mesma coisa para ver se irrita, para ver se faz. Eu quero ver se os funcionários de Piraí estão satisfeitos. Os funcionários públicos estão satisfeitos. A minoria, quantos tinham ali no dia do movimento que ela fez? Me falaram que tinham 6. E pode ver que esses 6 não trabalham. Esses 6 não trabalham. Então, acho que tem que ter, realmente, deixar falar, não tem problema nenhum. Quanto mais a gente bate aqui, mas ela vai achar bacana, tá lembrando do meu nome lá, tá dando ibope. Quero também aqui, senhor presidente, registrar e dar meus parabéns ao nosso ex-prefeito que fez aniversário no dia 7, que foi uma pessoa muito bacana do nosso município. E que Deus ilumine ele e a família dele. Esse aí eu queria registrar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Eu vou voltar ao assunto, apesar do conselho do vereador Mário Hermínio, mas para deixar bem claro aqui, que a minha fala
não é contra o sindicato, não é contra o funcionário público. Afinal, nada mais justo do que todo ser humano lutar por salários melhores, por condições de trabalho melhores e por uma vida melhor. A minha discordância vai exatamente na maneira do sindicato de fazer essas ações. Um exemplo de negociação, de conversa, foi uma indicação, uma das minhas primeiras indicações na Câmara, sobre os recursos do PEMAC, que é um programa para melhoria da qualidade e o acesso na atenção básica da saúde. Eu deixei bem claro, eu não vim aqui fazer queda de braço com a secretária, nem com o prefeito. Eu expus exatamente como funciona o programa. Essa verba, ela poderia ser direcionada de várias formas, inclusive incluindo os funcionários públicos, na melhoria do salário, na valorização do profissional de ponta da saúde. E eu fiz a indicação, conversei com a secretária, conversei com o prefeito, e nas próximas semanas esse projeto vem para essa casa para votação, e os funcionários da saúde vão ser contemplados. Então, assim, isso mostra para a presidente do sindicato que não é só batendo, não. Ela colocou também na postagem que eu fiquei indiferente na votação. Nas duas plenárias da reunião do sindicato, só se ouvia a palavra paralisação, invasão, os diretores do sindicato falando que já participaram de muitas manifestações, já sentaram na cadeira do ministro, que invadem mesmo, que ocupam mesmo, que vamos parar, que vamos fazer greve. Vou votar nisso. Não tem uma linha de negociação, não tem uma linha de conversa. Só fica acusando. O prefeito não recebeu, mas o vice-prefeito já recebeu. O executivo está ali para conversar. Só que eles focam na questão que o prefeito tem que receber. E eu tento, sinceramente, eu tento fazer essa intermediação, mas dessa forma, a presidente do sindicato, nas postagens dela, do sindicato, é só paralisação, fala mal do vice-governador, fala mal do prefeito. Será que esse é o caminho? Será que já chegamos no limite da conversa, que não tem mais negociação? Que fique a lição para essa senhora. Boa noite. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 9 de julho, corrente ano, a hora regimental.